O tema de hoje é sobre a sabedoria. O segundo princípio da felicidade que o mestre Okawa prega é o conhecimento. E existe a informação, existe o conhecimento e existe a sabedoria. Há uma diferença entre esses três e hoje a gente vai falar sobre formas práticas, formas fáceis simples de você conseguir sabedoria na sua vida. Porque é muito triste você viver uma vida na qual você não obteve sabedoria. É triste você passar aqui por esse plano físico e enfrentar uma série de situações e, no fim das contas, não conseguir extrair sabedoria. Esse vai ser o tema de hoje. E vamos lá, então. Lembrando que, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao tema, fiquem à vontade para enviar as suas perguntas aqui no chat. Ao final da live eu vou responder aos seus questionamentos. Falando sobre o tema de hoje, o Francis Bacon ele dizia que saber é poder. É uma frase muito simples, 3 palavras apenas, e que tem uma profundidade bastante interessante. Saber é poder. A partir do momento que você sabe alguma coisa, você ganha poder. E conhecer, no caso da Rap Science, significa você ter uma perspectiva espiritual da vida. Seria você conhecer a sua vida indo além do corpo físico. Isso que é a perspectiva espiritual. Esse é o conhecimento que a gente busca, que vai levar a gente à sabedoria. O conhecimento, ele não é meramente as técnicas desse mundo ou o conhecimento do mundo acadêmico. O conhecimento que a gente prega na Rap Science, o conhecimento que é ensinado pelo mestre Okawa, ele envolve essa perspectiva espiritual da nossa vida. A perspectiva espiritual, falando de maneira simples, é o fato de que você tem um corpo físico, dentro do seu corpo físico tem uma alma, e você está treinando a sua alma aqui nesse planeta e, infalivelmente, você vai acabar saindo desse plano físico. Quando o nosso corpo físico perece, a alma volta para o mundo espiritual e retorna à verdadeira vida. A nossa verdadeira vida, os nossos verdadeiros hábitos, o nosso verdadeiro cotidiano, ele não está aqui no plano físico. O nosso verdadeiro cotidiano, ele está no mundo espiritual. A gente está aqui nesse mundo físico, nesse plano físico, de forma temporária, para treinar e lapidar a nossa alma. E é por isso que a sabedoria, ela tem uma importância muito grande na nossa vida. Porque se a gente veio aqui para esse plano físico treinar a nossa alma, se a gente não adquirir sabedoria, a gente vai perder praticamente a nossa vida. Ela não vai ter mais um significado tão grande se a gente não obtiver sabedoria. Por isso a sabedoria é um tema fundamental na nossa existência. Para a gente conseguir adquirir sabedoria, o primeiro passo é você estudar os ensinamentos. Você tem que ler os livros, você tem que ouvir as palestras, ouvir os podcasts, assistir as palestras. Hoje tem várias maneiras de você aprender a verdade búdica. A gente tem o nosso Netflix da Rap Science, que é a plataforma Verdade em Ação. Lá você tem mais de 40 horas de vídeos sobre uma série de temas. Você pode assistir no seu celular, você pode assistir quando você quiser, você pode baixar o vídeo no celular para assistir offline, pode ouvir durante o trabalho. Tem N maneiras, mas a gente tem que aprender, estudar a verdade búdica. Tem pessoa que gosta mais de ler, tem pessoa que gosta de assistir, tem pessoa que gosta de ouvir. E a gente tem hoje os ensinamentos em todos esses formatos. Tem os filmes também, para quem não tem paciência ou não gosta de assistir palestra, tem os filmes que a Rap Science produz, mas no primeiro momento você tem que adquirir conhecimento, você tem que estudar, você tem que aprender. E depois você tem que praticar aquilo que você aprendeu. Você tem que carregar aquilo para o seu cotidiano, e nas 24 horas que você tem no seu dia, você deve praticar tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você leu
que você aprendeu, que você absorveu todo aquele conhecimento, você tem que buscar praticar aquilo no seu cotidiano. Existem 3 níveis de sabedoria. Esses 3 níveis, eles estão no budismo tradicional. Ele fala sobre esses 3 níveis de sabedoria. É o Mon-e, em japonês, Mon-e, Shi-e, Shu-e. São E em japonês é sabedoria. E esses 3 níveis, o primeiro nível, Mon-e, Mon é de ouvir. É a sabedoria, é o primeiro nível, o nível mais baixo. É o Mon-e. É o quando você adquire informações. Quando você lê o livro, você assiste a palestra, você está adquirindo. Está no primeiro nível de sabedoria. Shi é pensar. É quando você pensa sobre aquilo. Significa, esse é um ponto-chave, significa que você ouviu, mas você não esqueceu aquilo. Você ouviu e continua pensando. Por exemplo, a gente ensina sobre o perdão. Mas se a gente não leva o perdão para o nosso cotidiano, a gente esqueceu. Você não praticou aquilo lá, por isso que não tem sabedoria. Então, o segundo nível é esse, é o Shi-e, o nível no qual você pensa sobre o que foi ensinado. E um terceiro nível, que é o Shu-e, é quando você, além de pensar sobre aquilo, você pensa de maneira repetitiva e extrai aprendizados a partir daquilo que você aprendeu. A gente tem que almejar o Shu-e, que é aquele nível de sabedoria no qual você praticou aquilo no seu cotidiano de maneira exaustiva. Você levou aquele ensinamento durante semanas, meses, anos, décadas, e você continua praticando aquele ensinamento. E é nesse momento que você adquire sabedoria, que você tem uma consciência superior para resolver os seus problemas. Tem um exemplo que fala sobre a águia. Por que nenhum animal consegue caçar a águia? Porque a águia, ela voa acima de todos os outros animais. A ave que voa mais alto é a águia. Nenhum animal consegue caçar ela. Por quê? Porque ela tem essa habilidade de olhar tudo por cima. Ela consegue ter uma visão superior do que está acontecendo. Quando você estuda o ensinamento e você pratica o ensinamento, você está subindo. É como se fosse a águia, você está ficando cada vez mais alto. E se o seu problema estava nesse nível, vamos colocar o nível de 0 a 10. Se o seu problema está no nível 5 e você está no nível 4, esse problema é maior que você. Você não consegue enxergar ele. Por isso você não consegue resolver. Agora, se você pratica o ensinamento, estuda, você sobe o nível, esse nível 4, mas você está no nível 6 agora. Agora você enxerga ele de cima e você consegue resolver aquela situação. Na nossa vida, não é o problema que é o problema. O problema é não conseguir resolver o problema. E para você conseguir resolver os seus problemas, você tem que ter sabedoria. Buda Shakyamuni dizia também que a sabedoria é a espada que corta os tormentos. Nos sutras da Rap Science, um dos sutras que tem aqui nesse livro marrom de orações, tem um trecho que diz que a sabedoria é o que corta os tormentos. As preocupações, ela como se fosse uma espada que ela ceifa, ela destrói aquelas preocupações, por isso que o conhecimento é de vital importância para a nossa vida. E existem 4 pontos importantes para a gente entender mais o significado da sabedoria. Vou falar agora sobre esses 4 pontos. A Bárbara comentou aqui, de nada é válido o conhecimento sem a prática dele. Exatamente, Bárbara, o conhecimento só é conhecimento quando ele é praticado e levado no nosso cotidiano. Se a gente só ficar guardando informação, a gente vira um HD. Um monte de informação lá, mas não está usando. A gente tem que, como você comentou, a gente tem que utilizar aquele conhecimento.